Bom, voltando aqui à nossa explicação, nós temos que o custo também, custo marginal ascendente. Custo marginal aumenta com a quantidade produzida. Isso reflete a propriedade do custo do produto marginal decrescente. Ou seja, né, ele está falando dessa margem aqui. O custo marginal ele cai até um certo ponto, depois ele aumenta. E existe esse ponto de conversão, né? Ou seja, a ideia do custo marginal é o economista ele sempre pensa em termos marginais, né? O que é o termo marginal? Depois, quando vocês fizerem cálculo, vocês vão entender que o custo marginal ele é derivado, na verdade. A derivada é quando você está mudando um pouquinho ali para qual direção que ele vai. Então, a gente sempre pensa, né? Qual que é o ponto ótimo? Eu acho o ponto ótimo quando eu consigo minimizar as coisas. O que eu quero minimizar aqui é o custo total médio, que é por essa região, né? Mas como que eu acho essa região, né? Posso desenhar o gráfico ou eu posso fazer matematicamente, né? Que é aonde o custo marginal iguala o custo variável médio. Você percebe que o custo marginal, o ponto mínimo do custo marginal, não é o ponto mínimo do custo médio, né? Do custo total médio. Onde o custo marginal está mais baixo, não é onde é o mais baixo para produzir uma unidade. O ponto mais baixo é quando elas se cruzam, né? Custo marginal, custo a receita a média, receita variável média. Então, o que nós vamos ter para frente aqui? Curva de custo total médio em U. A curva de custo total médio. A curva de custo total, ela tem esse formato, na qual ela cai até ela chegar num ponto, depois ela sobe. Então, exatamente esse ponto aqui, né, onde que é o custo mínimo. Ela tem esse formato. A parte mais baixa da curva em U se dá na quantidade que minimiza o custo total médio, chamada escala eficiente, né, que é o ponto mais barato de produzir. Então, é o ponto que a gente está buscando nesse momento. A relação entre custo marginal e custo total médio, né? Sempre que o custo marginal for menor que o custo total médio, o custo total médio estará em queda. Sempre que o custo total marginal for maior que o custo total médio, o custo total médio estará aumentando. Que é esse custo total médio, certo? E o custo marginal. Quando ele cruza aqui, quando o custo marginal está acima, o custo total médio começa a ascender. Basicamente é isso. Esse parágrafo diz só isso. Nos exemplos que estudamos até aqui, as empresas apresentam produto marginal decrescente e, portanto, custo marginal ascendente em todos os níveis de produção. Isso é o que acontece na maior parte das empresas, né? Então, o custo de produção ele vai aumentando até um certo ponto e chega nesse ponto. Esse é o mundo real, né? Entretanto, as empresas do mundo real frequentemente são mais complicadas do que as empresas aqui analisadas. Logicamente, isso é uma simplificação. Então, nem sempre a curva é tão bonitinha assim. As curvas, às vezes, elas sobem, descem, elas são um pouco mais caóticas. Mas no nível que a gente está aqui, vai ser bem simples, certo? As curvas típicas, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que é interessante. Vamos para frente. Custos no curto prazo, no longo prazo, né? Aqui tem uma coisa interessante também, né? Vamos pegar um fabricante de automóveis, por exemplo, no curto prazo não consegue ampliar suas instalações, sendo assim, o custo da mesma um custo fixo. Já no longo prazo consegue construir novas fábricas e ampliar as existentes, sendo assim um custo variável. Como na maioria das decisões são fixas no curto prazo e variáveis a longo prazo. O que quer dizer? É, no curto prazo eu tenho a unidade está fechada, certo? Eu não consigo construir alguma coisa nova. Para mim construir leva meses, anos. Para mim construir comprar, construir, comprar os equipamentos, treinar as pessoas leva muito tempo. Então, quando a gente está fazendo, a gente começa de uma forma mais simples. A gente pensa que a fábrica ela é fixa, no curto prazo. Quando a gente tem mais tempo, a gente consegue construir mais coisas. Então, no curto prazo, o que a gente considera que é variável? O número de trabalhadores. Isso é o que acontece na maior parte das realidades, né?
Então a gente entra nesse gráfico que é um gráfico bem interessante, bem gostoso de ser analisado. O que a gente tem aqui? Custo total médio, que é o que a gente analisou lá. Então aquele gráfico que a gente tem, esse aqui, ó, vamos voltar aqui. Esse gráfico todo aqui, na verdade, é como se tivesse três desses daqui. Então vamos voltar aqui. Como se tivesse um gráfico daquele aqui, outro aqui, outro aqui. Juntando os três, a gente teria isso aqui. Que essa daqui é custo total médio no longo prazo. Então, o custo total no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Vamos pensar uma unidade da Hyundai, que a gente tem aqui na cidade de Piracicaba. Imagina que no curto prazo eles têm uma pequena unidade lá, começou para produzir 10 mil carros. Então, no curto prazo, a gente vai ter essa curva aqui. Quando a produção aumenta, chega em 50 mil carros, a gente vai ter esse outro modelo aqui. Por quê? Daí eles vão aumentar a fábrica, certo? Vai ter uma fábrica média. O tamanho que era uma fábrica pequenininha, de repente ela foi expandida para uma fábrica média. Até chegar no ponto que o custo total médio de longo prazo, uma fábrica grande, né? Que vai ser mais ou menos aqui. Então, a ideia é que conforme ela vai se expandindo, a gente vai tendo custos é, custos médios menores. Ou pelo menos a gente vai ter um ponto ótimo, certo? E depois talvez isso cresça. Quando a gente tem uma fábrica para 10 mil carros, a gente vai ter um custo por carro X. Depois esse custo, né, ele vai cair, né? Custo total médio. Ele vai chegar num ponto ótimo e depois ele vai voltar a subir. Por quê? Porque existem mil explicações no mundo. O custo começa a ficar caro, o custo de produção é alto, existe custo logístico, imposto. O imposto ele é crescente no Brasil, né? Então, quanto mais uma empresa fatura, mais caro é. Então, algumas empresas elas não querem faturar tanto. Elas chegam num ponto em que elas estacionam ali, se ela continuar aumentar a produção dela, ela vai ter que pagar mais imposto. Então, existe uma série de decisões. Existe, você ter muito funcionário, às vezes, talvez tenha muito risco naquela região. Uma empresa como, por exemplo, a Hyundai, ela não vai colocar toda a produção dela num país só. Ela vai colocar uma parte aqui no Brasil, uma parte na Argentina, uma parte na Coreia e vai tentar diversificar o risco dela também. Porque, às vezes, o custo, né, dessa forma fica mais eficiente, ter várias fábricas assim. Então, a ideia disso aqui é essa envoltória, né, que a gente chama. Isso aqui, ele envolta vários custos mais de curto prazo. Então, quando você tem uma fábrica, outra e outra, e a gente sempre está analisando uma questão marginal, né? Eu construo essa fábrica? Compensa construir? Nesse modelo, sim. Compensa construir essa fábrica? Nesse caso vai ficar mais barato, mas nesse caso não vai ficar barato. Então, uma fábrica muito grande, dado esse gráfico aqui, não compensa, né? Porque o custo total ele começa a aumentar. O ideal seria ter uma fábrica de médio porte, né? Então, essas são as análises que a gente faz como economista. Existe uma coisa chamada economias de escala, né? Que é a propriedade, quando o custo total médio de uma produção, ela cai com o aumento da quantidade produzida. Isso aqui é uma economia de escala. Antes, quando a fábrica era pequena, o custo estava aqui. Quando a gente aumentou a produção, né, a quantidade produzida, o custo caiu. Então houve uma economia de escala. Todo mundo ficou feliz, ficou mais barato. Quando o contrário, chama deseconomia de escala. Quando eu estou aumentando tanto a fábrica que fica até mais caro. Então, daqui para cá eu tenho uma deseconomia de escala. Quando sai da fábrica média para a grande, eu tenho uma deseconomia de escala. Isso é muito ruim. Cidades como São Paulo já apresentam deseconomia de escala. Tanta gente lá dentro que ficou caro de se morar e o negócio fica inviável. Fica tão travado, você perde tempo no trânsito. Isso gera deseconomias de escala a nível macroeconômico, certo? Aqui a gente vai entrar nas questões de lucro. O que é o lucro? É receita total menos custo total. Receita menos custo, basicamente é isso. Quando a gente fala receita, é receita total. Quando a gente fala custo, é custo total. Receita total é igual, vamos por partes. Receita total é igual a preço versus quantidade. Então é preço que a gente está vendendo versus a quantidade que a gente está vendendo. Nos exercícios que a gente vai passar para vocês, a gente tem um preço e o preço via de regra fixo, certo? A gente tem um preço só e a quantidade que vai variar. No mundo real, as empresas podem vender a diferentes preços, né? Mas nos exemplos aqui, a gente trava um preço e a quantidade que varia.
Então, a quantidade que está decidindo a receita, certo? E aqui a gente tem, o que é o lucro aqui dessa fórmula? O lucro é igual ao preço vezes quantidade, né? É o preço que está sendo vendido versus a quantidade. Isso aqui é receita. E aqui é o custo. Custo fixo mais custo variável. O custo fixo de curto prazo, né? E o custo variável, né? Então, essa é a fórmula do lucro, né? No ponto de lucro máximo. Isso aqui é a máxima da economia, da microeconomia. Receita marginal é igual a custo marginal. Sempre que vocês tiverem dúvida em microeconomia, façam receita marginal versus igual a custo marginal. Quer dizer que o ponto em que minha receita marginal, o ponto em que eu vou aumentar minha receita, quando aumentar eu vou, quando aumentar a quantidade produzida, a minha receita aumenta em tanto e o meu custo marginal também, quando eu tenho um ponto que os dois se igualam, eu vou ter o ponto ideal, o meu ponto de lucro máximo. Isso funciona para tudo em economia. Quer dizer que não tem como aumentar a receita e o custo num momento dispar. Não tem como aumentar mais a receita além do custo. Esse é o ponto ótimo. Receita marginal é igual custo marginal. Essa é a máxima na microeconomia. Receita marginal é igual a preço. Se empresa em competição perfeita, a maior parte dos exemplos que a gente vai usar para vocês vai ser competição perfeita, onde existem várias pessoas produzindo a mesma coisa, então o que diferencia é o preço e não o produto em si. Ou seja, o preço não muda em função da quantidade vendida. Então essa pessoa pode produzir muito e ela não vai interferir no mercado. Nesse caso, no ponto de máximo lucro, custo marginal é igual ao preço. Isso aqui, por quê? Porque o preço vai ser igual à receita marginal. Nesse exemplo de competição perfeita, que é o exemplo mais comum que a gente usa em economia. Note que nem sempre o ponto de lucro máximo coincide com o ponto de máxima produção. O ponto de lucro máximo é quando a receita marginal iguala ao custo marginal. Receita marginal e custo marginal é o nosso lucro máximo. Isso nem sempre acontece na máxima produção. Então pode ser um pouquinho antes, certo? A dúvida que é maximizar lucro ou produção. Às vezes, quando uma empresa produz tanto que ela chega nas economias de escala, isso faz com que o lucro dela caia. Esse é um dos pontos que ele está discutindo aqui. E aqui é o slide anterior. Tá? Eu vou separar esse slide em um outro vídeo para vocês.